Oi, gente. Tatá por aqui. Eu tenho falado bastante há algum tempo no meu Insta sobre falando de amor, que eu criei uma hashtag lá escrito Tatá falando de amor. Que são momentos meus de reflexões sobre coisas que eu leio às vezes na internet, que me dá gatilhos e eu tenho vontade de conversar sobre aquilo. E eu acabo fazendo pequenos comentários a partir desses estímulos. E eu e Rafa também pensamos que a gente falar de amor junto, como um casal, poderia trazer grandes possibilidades para a gente de encontro com outras pessoas, numa ideia de somar com essa coisa mesmo de fazer o bem, porque a gente vê tanta coisa sendo divulgada por outro lado, assim como também tem muita coisa do bem sendo divulgado, mas a gente resolveu fazer essa brincadeira e temos gravados aí já 3 episódios. E eu resolvi hoje, em algum momento, fazer esse vídeo aqui, essa fala, porque eu tenho percebido que a gente ouve os relatos paralelos, assim, às vezes as pessoas não comentam lá no vídeo, mas falam com a gente, isso é muito legal, porque mostra pra gente que a gente consegue um retorno sobre o que a gente está falando. E eu tenho escutado muitas mulheres, principalmente, falando sobre relacionamento morno. E aí eu fiquei preocupada com isso. Preocupada não, na verdade reflexiva sobre isso, o que é um relacionamento morno. Porque na verdade a gente sempre está achando que outros casais estão muito melhor do que a gente, quando não é isso, né? Cada um vive um momento. A gente também passa por momentos de distanciamento, só que a gente batalha muito para isso não ficar numa rotina, não ficar constante. E a gente se cuida para que isso não aconteça. Então, a gente também não pode olhar para os outros casais e achar que sempre lá está melhor do que a gente. O que a gente pode fazer é melhorar o casamento onde a gente está conversando. Não adianta, lembra lá no primeiro vídeo? Se você não assistiu, corre lá e olha. Diálogo foi uma palavra que o Rafa falou e eu achei bem bacana. Que é isso, é conversar, é falar mesmo. E aí eu vou colocar como exemplo. Ontem ele vem sentindo um pouco de mal-estar. A gente anda todo mundo muito estranho, né? Todo mundo muito esquisito, muito movido de uma forma complexa com as emoções e com os sentimentos. E não diferente, a gente também tá assim. Eu, por exemplo, tô super desestruturada, eu tô chorona, e qualquer coisa tá me deixando, sabe? Não sei nem a palavra para isso, mas enfim. E ontem Rafa fez um comentário num momento assim, que ele falou assim, eu tô achando que eu vou, sabe, deu uma coisa assim que ele ficou na minha cabeça. E eu fiquei muito triste depois, porque a minha mãe também tinha feito uma coisa assim, falando que ela e meu pai, logo, logo a gente também não vai estar mais aqui. E aí eu de repente falei, cara, eu vou estar muito desestruturada, eu vou estar muito desamparada se isso tudo acontecer, sabe? Os amores da minha vida, as pessoas que me cercam, de repente estão falando que elas não vão estar mais aqui, que vão morrer. E aí? Como é que... Eu tenho meus filhos, eu tenho uma vida, mas eu tenho eles, assim, muito presentes. E eu me senti muito desestruturada e comecei a chorar muito sobre isso. E de repente eu me fechei, fiquei, sabe? Fiquei muito ostra assim mesmo, só que sem pérola dentro. Fiquei fechada. E aí ontem, num determinado momento, a gente foi comer um pastel. Eu olhei pra Rafa e comecei a chorar, não consegui segurar. E ele perguntou o que aconteceu, eu falei sobre isso e ele nem se deu conta, ele pediu desculpa, claro, mas ele nem se deu conta que às vezes uma coisinha que a gente fala no momento que chega na outra pessoa, ela é a gotinha d'água no copo cheio, né? Tudo transborda. E eu também percebo que ele, de repente, precisa transbordar. Então, assim, cuida do seu relacionamento, cuida do que você acreditou que amou e resolveu estar junto. E ama, a gente ama de formas muito diferentes muitas coisas. E vamos falar de amor mesmo, vamos cuidar um do outro. Vamos ser positivo quando dá para ser positivo. E quando estiver esgotado, dá seu tempo. Acredita que vale a pena dar seu tempo. Aposta nisso, não tem medo. E eu falo muito melhor do que eu vivo isso, eu confesso. Talvez por isso que eu esteja gravando e para romper com muitas possibilidades minhas, porque eu não sou uma youtuber, eu não sou uma influencer, eu não sei falar bem sobre as coisas que eu penso. Quando eu penso em falar para vocês, eu penso um trilhão de coisas,
minhas reflexões vão explodindo na cabeça. Quando eu ligo aqui o meu celular, eu travo e eu não consigo dizer tudo que eu gostaria. Por isso que eu crio vários balões nas edições e colocando que eu vou tentando minimamente compor aquilo que eu estava pensando. Mas eu estou tentando, eu estou começando e eu estou apostando que esse papo vai dar em alguma coisa, tanto para mim quanto para você que está aí desse lado. E troca mesmo, conversa aqui embaixo, fala com a gente. A ideia é essa mesmo, de uma corrente do bem, para que a gente possa se apoiar, se ajudar e não se sentir tão sozinho, pensando que só a gente vive lá naquele mundo fechado, que as coisas não estão acontecendo. Não tá fácil para ninguém, mas às vezes pra gente tá um pouquinho mais difícil, e aí esse lugar de fala é sobre isso, sobre tá difícil mesmo. E a gente só precisa passar desse momento e acreditar que as coisas vão melhorar. E eu não tô falando só por causa de pandemia, não. Tô falando que tá difícil por tantas coisas. A gente tá difícil porque as pessoas estão sendo muito Adoro! sinceras, quando a gente, na verdade, nem precisa ser tão sincero. Você não precisa, você não gosta de uma coisa, não comenta. Sabe? Se você discorda, não comenta. Sai daquele lugar, não precisa deixar aquele comentário ofensivo. Ou às vezes, se você não discorda e tem um outro posicionamento, coloca qual é o seu posicionamento. Talvez você vai causar uma reflexão e a partir daí você vai compor uma conversa. Mas só ir lá ofender ou ironizar ou debochar não tá legal. Então vamos trabalhar mais com nossa forma de amar. E é isso aí, é Tatá falando de amor. Até!